Olá, meu nome é Daiana de Fátima Ricardo Costa. Venho apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, que vai falar sobre a importância da inclusão da educação infantil ao ensino médio. A minha proposta com esse trabalho é que mais fontes sejam pesquisadas para que melhore o ingresso do aluno na educação infantil até o ensino médio. Eu sou professora há 20 anos na rede privada na minha cidade. E eu venho notado a grande quantidade de alunos com alguma deficiência, uma criança atípica, que surgem do maternal ao 5º ano do ensino médio. E alguns permanecem durante o Fundamental 2. Mas o que chamou mais a minha atenção para que acontecesse esse trabalho de conclusão de curso é o quê? É que eu tenho visto que no ensino médio é raro você encontrar alguma criança atípica, algum adolescente atípico e algum adolescente que consiga terminar o ensino médio. Acho que nesses 20 anos, dentro da minha área de trabalho, eu só vi 2 ou 3 crianças que concluíram o ensino médio, dentro da nossa escola, que é da rede privada, E a intenção desse trabalho é o quê? Que todas as crianças tenham uma qualidade de ensino, consiga dar prosseguimento ao seu estudo, tá? Que não pare, que não fique só na educação infantil ou que fique só no Fundamental 1 e 2, mas que ela consiga, sim, ter uma qualidade, que ela consiga ser igual e que possa ser recebida igual em todos os lugares, de acordo com a sua escolha, tanto no trabalho como numa faculdade, tá bom? A introdução do meu projeto vai falar sobre a inclusão escolar, que se considerou um dos princípios fundamentais para a formação de uma sociedade igualitária, promovendo a integração dos alunos com necessidades educacionais especiais e de outras diversidades. A gente não vai colocar dentro de uma escola, dentro de uma inclusão, aquela criança que somente tem um tipo de necessidade especial, mas é de extrema importância que várias atipicidades sejam colocadas dentro da área escolar e que ela seja aceita dentro daquela inclusão. Que não basta colocar o aluno atípico dentro de uma sala de aula, mas esse aluno ele tem que ter todo tipo de apoio, recursos e que ele seja acolhido, tá? Porque a inclusão, no meu ponto de vista, ela não vai ser só vista como conteudista. Vou colocar uma criança dentro da sala de aula e ela vai ter que seguir aquele conteúdo, seguir como as outras crianças, mas ela vai seguir tendo a mesma quantidade de propostas que a criança típica também tenha, que ela tenha a mesma qualidade, dentro do que ela consegue, dentro do que ela pode oferecer para a educação e para o crescimento dessa criança, tá? Os conceitos e princípios da educação inclusiva. A inclusão escolar não deve ser limitada a adaptações curriculares ou infraestrutura acessível, mas existe uma transformação nas práticas e atitudes pedagógicas das instituições. Então, é muito fácil você colocar uma criança dentro da sala de aula, você preparar todo um lugar com rampas, com elevadores, com acesso para essa criança, ou um currículo totalmente adaptado, mas a criança não tem realmente a inclusão, que a inclusão também quer dizer socialização. A criança tem que se socializar com os amigos, ela tem que ser aceita dentro da instituição escolar. Ela tem que ter, além da infraestrutura, para cada tipo de deficiência, para cada tipo de necessidade, ela tem que ter realmente uma infraestrutura acessível. Tem também que ter certas adaptações, não é reduzir conteúdos, mas fazer adaptações para que ela tenha realmente um ensino de qualidade, para que ela seja uma criança que consiga alcançar os objetivos daquela aula, tanto quanto uma criança típica.
a educação inclusiva ela assume um papel crucial na formação de cidadãos capazes de atuar em uma sociedade plural. Um exemplo muito que ficou marcado na minha história como professora é a criança que estudava comigo. Nós tínhamos uma criança típica com síndrome de Down, e depois de uma festa do Dia das Mães, nesses ensaios, nas coisas que estavam acontecendo durante essa semana, uma das crianças, né, uma dos alunos típicos, quis muito estar perto do aluno atípico, e durante a dança, durante a música, essa criança auxiliou o tempo inteiro essa criança com síndrome de Down. Ela ficou o tempo todo ao lado e ajudava e levanta a mão. Então você via aquela participação da criança. No final da apresentação, a mãe da criança atípica ficou muito feliz porque a criança realmente apresentou um lindo trabalho, mas a mãe da criança típica, a mãe da criança que não tinha nenhuma deficiência, veio aos prantos me agradecer porque ela tinha dificuldade de estar com a filha em lugares que tinham crianças atípicas, porque a filha não aceitava estar perto de crianças com alguma deficiência. Ela apresentava medos, ela não conseguia ficar perto, a mãe tinha que sair às vezes de alguns lugares porque a criança não queria ficar. E para a mãe da criança típica ver aquela inclusão acontecendo ali numa dança, foi de extrema importância para nós como professores. Ali sim aconteceu a inclusão, que foi além de currículos, que foi além de infraestrutura. Nós conseguimos ali fazer uma sociedade plural. Ali nós conseguimos que as crianças típicas adotassem, apoiassem essa criança atípica com amor, com carinho, com dedicação. Foi um dos momentos mais bonitos durante a minha profissão. Nós temos também vários documentos que asseguram o direito da criança nessa caminhada, né? Essa criança típica com essa caminhada rumo à inclusão, porque é uma caminhada que a criança atípica passa. A criança com alguma deficiência, ela realmente passa por um momento difícil, por caminhos difíceis, porque ela se vê diferente dos outros, né? Algumas. E as que não se veem ficam, muitas vezes, num canto, jogada, né? E nós temos aí a Declaração de Salamanca, que ela declara que todas as escolas têm o dever de acolher a criança com qualquer tipo de deficiência, seja ela física, mental, altas habilidades. Então, a Declaração de Salamanca abre um caminho onde a escola tem o dever e a criança tem o direito de estar dentro da escola, né? Nós vemos também que o que facilita a gente ter essa sociedade plural são as práticas pedagógicas, né? Práticas que envolvam a inclusão, práticas que estejam realmente comprometidas com a inclusão de um aluno dentro da sala de aula. É difícil, às vezes, nós vemos em escolas públicas 5, 6 crianças atípicas, 6 crianças com algum tipo de deficiência, e que as práticas pedagógicas, às vezes, para somente um professor, é difícil. Então, a capacitação dos professores é extremamente importante. E as práticas pedagógicas devem ser elaboradas para que não limitem a criança com inclusão, mas incluam aquela criança dentro de uma prática que vai envolver todas as crianças. Antes, eu acho, até do que folhas, do que papéis, do que provas, do que escrita, a criança atípica, ela tem que estar dentro da prática pedagógica que vá facilitar o acompanhamento dos outros conteúdos, né?
A adaptação curricular também é muito importante. Engraçado, como a gente tem várias coisas dentro de uma declaração que vai tornando aquilo muito, muito importante, né? A adaptação curricular não é você tirar um pedaço. Essa aqui o aluno atípico não vai aprender, então vamos excluir. Não, é você pegar aquela parte, aquele conteúdo que você acha que a criança vai ter mais dificuldade em acessar e transformar aquilo de um jeito que ela vai conseguir alcançar, mas do jeitinho dela. Ela vai conseguir alcançar aquele conteúdo, mas do jeito dentro do seu aspecto, dentro da sua tipicidade, dentro da sua inclusão, né? Dentro da sua deficiência. Não é querer que uma criança autista, né, nível 3, né, grave, escreva, mas sim que talvez se for uma criança verbal, que ela consiga expressar o que ela quer dizer dentro daquele conteúdo. Então, a adaptação curricular, ela veio para ajudar com que a criança alcance certos conteúdos, não que ele seja retirado da vida desse aluno, mas que ele consiga acertar esses conteúdos dentro do que ele sabe, dentro do que ele consegue. E vamos falar também um pouquinho sobre a capacitação. Meu trabalho fala também um pouquinho, desculpa, sobre a capacitação profissional. A capacitação profissional é um entrave muito grande, né, na inclusão, porque o professor às vezes é colocado dentro de uma sala de aula com várias crianças, cada uma com a sua deficiência, com a sua necessidade especial, né? E às vezes o professor tem que fazer várias adaptações, vários tipos de atividades para que essas crianças todas consigam alcançar o mesmo nível ou que ela fique né, na mesma balança da criança típica. E o que resolveria a capacitação? O professor tem que ser capacitado para ter esse contato com vários tipos de deficiência. Eu, nos meus 20 anos de escola, né, de professora, eu tive alunos deficiente visual, 1 síndrome de Down e 3 autistas, né? E cada um com a sua especificidade, cada um com o seu jeitinho diferente. Os dois alunos deficientes visuais não eram iguais, as 3 crianças com autismo não eram iguais e 1 síndrome de Down, que a gente achava também que tinha algumas características de autismo. Então, são crianças totalmente diferentes. Foram anos diferentes, turmas diferentes. Eu fico me imaginando nessa turma com todas essas crianças, né? E eu já tive turmas com uma criança com deficiência mental, já tive uma turma com criança com dislexia, uma turma com um autista e nessa mesma turma, com autismo grave. Então, essas crianças, todas dentro de uma sala de aula, eu tinha uma mediadora. Então, era difícil eu dar conta dessa inclusão e mais as crianças típicas. Foi um ano difícil em que eu tive que trabalhar. Então, a capacitação dos professores é fundamental para que a inclusão aconteça. O professor ele tem que saber lidar com essas diferenças, né? E tem que ter o apoio da gestão escolar, toda a gestão escolar, orientadores, coordenadores, para que isso realmente aconteça, para que a inclusão aconteça, para que a vida dessa criança atípica aconteça. As políticas públicas e os marcos legais da inclusão no Brasil. Nós temos a Constituição Federal de 1988, né, que fala que é direito de todos e dever do Estado e da família, né, no artigo 205. Fala que a educação é direito e dever do Estado e da família. Ou seja, o Estado tem que garantir currículos adaptados, professores capacitados, ambientes acessíveis, tudo para essa criança com inclusão. Mas nós também precisamos do apoio da família.
A família tem que estar ali. A família tem que contribuir para que isso aconteça. A família tem que estar ao nosso lado. O professor, muitas vezes, é colocado dentro de uma sala de aula, como eu já mencionei, com vários tipos de alunos diferentes, com especificidades diferentes, com jeitos diferentes, mas, infelizmente, algumas famílias não estão junto, né? A educação, né, direito de todos, né, dever do Estado e da família. E nós temos também a LDB, que enfatiza a criação de condições que favoreçam o aprendizado de todos, independente das peculiaridades individuais. Ou seja, todos têm direito à educação, todos têm direito à inclusão, independente do tipo de deficiência que essa criança possa apresentar. As práticas pedagógicas inclusivas e as estratégias e desafios. Né? O primeiro desafio e estratégia, né? O primeiro eu acho que é uma estratégia que acaba virando desafio, que é a capacitação. Muitas vezes nós encontramos capacitação para Libras, capacitação para autismo, capacitação para algum recurso audiovisual, né, para a gente ajudar os alunos com deficiência visual, mas nós não achamos uma capacitação que envolva todas essas inclusões, todas essas práticas pedagógicas inclusivas. Isso acaba fazendo o quê? Que a capacitação do professor fique falha. Às vezes a gente é capacitado, mas é capacitado para um tipo de inclusão. E as outras inclusões a gente vai, às vezes, empurrando com a barriga, às vezes a gente vai tentando passar por aquilo. Né? Nós temos também a adaptação curricular, que eu já falei anteriormente, que não é tirar conteúdos, mas a adaptação curricular seria você transformar aquele conteúdo em acessível para a criança com inclusão. Recursos tecnológicos, não só recursos audiovisuais, né? Não só jogos no celular, jogos na televisão, jogos no computador, filmes, mas assim, jogos realmente que a criança vai colocar a mão, vai ter aquele prazer de estar presente naquele momento, né? Um dos recursos que eu usava muito era trabalhos em grupo. Colocava todo mundo sentado junto e as inclusões juntas, em cada grupinho, e aí as crianças típicas iam ajudando as atípicas, e isso transformava, sim, num grande recurso tecnológico, sem usar tecnologia, tá? Eu sei que as crianças da maioria os autistas, gostam muito dos recursos tecnológicos, mas a gente tem que usar todo tipo de recurso possível. Essa formação continuada entra dentro da capacitação. O professor faz uma capacitação para a inclusão e esquece de estar sempre em formação. O professor tem que estar sempre lendo, sempre seguindo, sempre querendo novidades. A lei muda o tempo todo, né? O tempo todo novos recursos vão aparecendo. O tempo todo novas síndromes vão aparecendo. Então, nós precisamos estar em constante formação, para que mais à frente a gente não tenha dificuldade de pegar uma síndrome que ainda está pouco estudada ou que foi pouco vista ainda, né? A aprendizagem colaborativa, como eu acabei de falar, né, que eu fazia trabalhos em grupo, essa aprendizagem colaborativa é muito legal. É muito assertiva. É aquela aprendizagem em que a criança atípica aprende com a atípica. E muitas vezes a criança atípica aprende muito mais com a atípica. Aprende a ter paciência, aprende a ir devagar, aprende a ser colaborativo. Então, a aprendizagem colaborativa é um dos marcos dentro das minhas aulas, quando nós vamos falar sobre inclusão. É você colocar a mão na massa, você estar ali e ver que eles podem se ajudar, né? Entre eles, às vezes acontece muito mais aprendizado do que entre professor, criança, mediador, criança inclusiva. A mediação pedagógica, ela é importantíssima para o trabalho do professor regente da turma, né? O professor regente da turma, às vezes, tem tantas crianças para dar conta que a mediação pedagógica acaba sendo um alívio, um bálsamo para o professor que está dentro da sala de aula, né? O mediador, ele está ali
como uma ponte. Ele é uma ponte entre o professor regente e essa criança inclusiva, essa criança atípica. O mediador, ele faz um trabalho de ligação entre um e o outro. O professor regente não deixa de ser professor da criança atípica. Ele não deixa de ser professor da criança atípica, mas ele tem um mediador, que vem para fazer a mediação, vai fazer aquela ajuda, aquele trabalho mais aprofundado com essa criança. Então, é de extrema importância que tenha isso. E nós vemos como desafios, principalmente nas escolas públicas, a falta de recursos. É a falta de dinheiro de poder fazer uma sala de recursos, de poder ter mais mediadores, né? De poder fazer realmente um trabalho inclusivo com essas crianças. Muitas escolas públicas sucateadas, deixadas de lado, não tem nenhum desses recursos. Capacitação dos professores, adaptação curricular, recursos tecnológicos, ação continuada, mediação pedagógica. Às vezes, numa escola pública, são 15 alunos, 5 são inclusões e aí 1 ou 2 mediadores. Então, a falta de recurso é que hoje tem sido um grande entrave para que haja realmente a inclusão. Né? E como eu já falei, o excesso de alunos típicos e também atípicos numa mesma turma acaba fazendo com que isso fique cansativo, em excesso para os professores. Então, como resultados, a gente vê o quê? O Mendes e Almeida e Mazzotta, em 2018, eles observaram que os preconceitos e estereótipos em relação aos alunos com deficiência podem limitar sua participação no ambiente escolar. Superar essa barreira existe um trabalho contínuo de conscientização e sensibilização dentro das escolas, a fim de que todos os envolvidos compreendam a importância da inclusão e contribuam para a construção de um ambiente respeitoso e acolhedor. Mendes, Almeida e Mazzotta vem colocando aí nesse trecho uma parte que eu sempre estou falando, né? Eu vejo muitos alunos inclusivos na educação infantil, no fundamental, primeiro e segundo. Quando chega no ensino médio, essas crianças se sentem prejudicadas, né? Esse preconceito, ele vem dos alunos, né, do fundamental 2 e diante. Esse preconceito vem daí, esse preconceito vem das famílias, né? E esse preconceito muitas vezes também vem das escolas, de deixar o aluno de lado, vamos ver o que pode, vamos aproveitar o que ele fez, vamos ver o que pode. Não, ele tem que estar ali. É direito do aluno do ensino médio, do aluno do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, estar dentro de uma escola, com a sua deficiência, com a sua inclusão, ele tem que estar ali. E o que me levou a fazer esse trabalho realmente é isso, é ver a quantidade de crianças na educação infantil, onde o preconceito é muito menor, e quando chega no Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, a gente sempre recebe essa pergunta, né? Às vezes a criança com autismo precisa se retirar um pouco da sala. Às vezes a criança com autismo ou síndrome de Down precisa ficar um pouco parada, precisa andar um pouco, precisa mexer num joguinho. E as crianças típicas começam, tia, por que ele pode estar com um brinquedinho? Tia, por que ele pode sair da sala a hora que ele quiser? Por que ele pode fazer isso? Então, acaba gerando um preconceito. E acredito que isso do 6º ao 9º ano acaba ficando mais forte, acaba ficando mais evidente. E isso vai acontecendo também no ensino médio. Daí a pequena porcentagem de crianças de inclusão no ensino médio. A minha conclusão é que a educação inclusiva exige não apenas adaptação curricular, mas também uma transformação cultural e estrutural das instituições de ensino, né? Que é você estruturar não somente o prédio, não somente a sala de aula, mas você adaptar tudo que possa ser possível para que essa criança possa ter uma formação, uma grande formação, e que essa transformação seja uma transformação estrutural e cultural. Não só colocar uma criança na sala de aula e falar, ela está incluída. Não, não está incluída.
né? Ela está ali, mas não teve nada de inclusão. Os desafios verificados, eles reforçam a necessidade de investimentos em infraestrutura e capacitação docente, assim como a importância de sensibilização de toda a comunidade escolar para a construção de um ambiente acolhedor e respeitoso. Respeitoso é o mais importante, é respeitar cada um com o seu cada um. E é nessa hora, nesse respeito e nesse acolhimento, que as crianças com alguma deficiência acabam deixando a escola, porque eles não se sentem importantes ali, eles não sentem que esse trabalho que eles estão fazendo ali é tão importante quanto o da criança típica, do adolescente típico. Né? Ele vai vendo os adolescentes, ele vai vendo a transformação dos outros. E às vezes ele vai ficando um pouquinho para trás, às vezes ele se perde no meio, e muitas vezes a insensibilidade do corpo docente e da comunidade escolar acaba afastando esse adolescente, essa criança da escola. E tem também a falta de recurso e a resistência cultural, que ainda representam obstáculos que precisam ser superados para que a inclusão se torne uma prática consolidada. Inclusão é muito bonito na palavra, mas ela tem que acontecer. É uma escola inclusiva, mas a inclusão acontece? Né? Tem os recursos tecnológicos? Tem essa assistência cultural? Né? Porque nós temos a resistência cultural, de que fulano não vai aprender. Fulano está no 3º ano do fundamental, mas vamos ensinar a letra bastão. Tudo bem que pode escrever com letra bastão, mas vamos apertar mais um pouquinho, vamos tentar dar uma forcinha para que esses obstáculos sejam superados. Acredita-se que com o fortalecimento dessas práticas e políticas, a educação inclusiva no Brasil possa alcançar avanços significativos, promovendo um sistema educacional verdadeiramente democrático e acessível para todos, como diz Lima em 2023. Esses estudos da inclusão são estudos muito recentes, são coisas que estão acontecendo muito agora. A gente tem visto uma grande quantidade de crianças inclusivas. E essas crianças inclusivas, elas precisam realmente de um estudo, de uma educação, de um sistema educacional, de um recurso educacional democrático e que seja acessível para todos, independente da inclusão ou não. Porque a gente fala muito de inclusão, mas a gente acaba esquecendo também das crianças típicas que também muitas vezes têm uma certa dificuldade e também são deixadas de lado. Né? Então, a inclusão ela tem que ser para todos. E eu acredito que mais estudos, que aprofundar-se mais nessa questão da inclusão, não somente na educação infantil e anos iniciais, mas anos finais e ensino médio, de grande valia, é de grande importância para a melhora da educação no Brasil. Nós precisamos melhorar a educação no nosso país. Nós precisamos melhorar a educação dos nossos filhos, a serem respeitosos com pessoas que não são, que são inclusivas, que têm alguma deficiência, porque elas são pessoas como a gente. Elas precisam estar num ambiente como o nosso. Elas precisam estar juntos. Precisamos estar todos juntos, porque a inclusão é o futuro. Muito obrigada, espero que tenha sido um bom trabalho e obrigada mesmo pela atenção.